Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. A gente tem certeza absoluta dessa verdade ministrada pela palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 9 até o 13. Amém? Amém. Muito bem. Então diz assim a palavra do Senhor: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Amém. Que o Senhor Ele possa ministrar ao nosso coração essa palavra. Nós dizemos amém, a oração que já foi feita pelo pastor Paulo. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento e nós possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. A gente vem trazendo uma série de mensagens na primeira epístola. Depois, domingo passado, pregamos nessa segunda epístola, no capítulo 2. E hoje eu queria encerrar essa série de mensagens falando a respeito de algo que é um acontecimento iminente. No texto lido, o apóstolo Pedro, ele procura trazer à memória dos seus leitores a realidade da segunda vinda. E ontem nós estávamos falando a respeito disso no nosso grupo de estudo bíblico, e algumas irmãs diziam: olha, desde pequenininha que a gente ouvia falar nisso. Olha, o Senhor está voltando, Jesus virá e tal, para buscar a sua igreja. Faz muito mais tempo do que essa verdade é apregoada, de que o tempo que faz que nós éramos meninas, pequenas. Por causa disso, muitos escarnecedores têm se levantado desde aqueles dias para afirmar que isto não acontecerá, tentando com isto negar o juízo de Deus sobre toda impiedade. Eles querem fazer crer que a aparente demora seria uma espécie de falsa esperança para obrigar os crentes a frearem seus impulsos, vivendo santa e piedosamente. Então, se existe algo que é fato, se existe algo que é uma realidade, é a realidade da segunda vinda de Jesus. Do mesmo modo que Jesus veio da primeira vez como servo obediente, Ele virá a segunda vez, não como servo sofredor e obediente, mas virá como reto juiz. E vivemos os últimos dias sobre a terra, desde o dia de Pentecostes até o dia da segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. E isso é algo que nós não podemos perder de vista.
Há muitas interpretações sobre as questões proféticas que envolvem essa questão da escatologia. Uns creem de um modo, outros creem de outro, mas não queremos entrar no mérito dessa questão. Contudo, nunca se viu tanta impiedade como no momento atual. Se nós parássemos aqui para discorrer sobre os sinais da segunda vinda, nós ficaríamos estarrecidos como esses sinais têm se mostrado reais e visíveis nos nossos dias, mais que em nenhuma outra época da história. Então, esses sinais são cumprimentos da palavra profética de Deus. O Senhor não nos fez conhecer dias e horas e anos e tempos, mas o Senhor nos mostra sinais que apontam para aquele dia como ecos da segunda vinda de Jesus. Então estejamos atentos, vigilantes, façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a perseguição vem. Busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os irmãos que chegaram agora, nós estamos vendo 2 de Pedro, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 13. E eu queria chamar a atenção dos amados para aquilo que os leitores de Pedro devem ter em mente. Tanto os leitores do passado como os leitores dos nossos dias. Então, a primeira coisa que nós não podemos perder de vista e nós precisamos ter sempre diante dos nossos olhos é que o Senhor não tarda como muitos julgam. Ele virá de repente para buscar os seus e trazer juízo sobre os ímpios. Isso é fato. E nós esquecemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Eu acho muito interessante porque muitas vezes nós dizemos assim: olha, Deus tem pressa em fazer a sua obra. E muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos querendo atropelar tempos e horas e fazer as coisas do nosso modo e do nosso jeito. Mas mesmo quando nós vamos devagar, obedecendo às ordens e às direções do Espírito Santo de Deus, nós estamos dentro do cronômetro de Deus. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes há tanta agonia, tanta agitação no nosso espírito para fazer determinadas coisas para Deus. Aquiete o seu coração e deixe que Deus lhe mostre o momento certo de fazer aquilo do modo dele, do jeito dele, porque é perfeito a forma como Deus age. Então, os versículos 7, 9 e 10 dizem o seguinte, eu vou ler na linguagem da NVI, que diz o seguinte: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, será destruída. Amém? Então, quando o texto diz que o Senhor é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, Ele está falando dos eleitos. Ele não está falando de um universalismo da salvação. Embora a graça seja universal, a graça possa alcançar o mundo inteiro, mas a gente sabe que nem todos serão salvos. O Senhor está falando aqui diretamente para os seus escolhidos, para aqueles que ainda não ouviram a palavra, mas que ouvirão. E a demora de Deus é a longanimidade de Deus, querendo que todos os seus sejam atraídos para Ele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite.
Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. A gente tem percebido um grande mover do sistema mundial para tirar o foco do Cristo, para banir o Cristo de todos os lugares, de todas as instituições, com o propósito de apregoar uma falsa paz, uma paz sem Cristo. Não existe paz ou segurança fora do Cristo. Então, quando os moveres do nosso adversário na terra, desse sistema que está aí, tentar mostrar e apresentar uma paz e uma segurança fora do Cristo, o Senhor estará às portas. Aí tem um outro texto muito interessante no sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 41. Ele diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 24, 43 e 44, Jesus diz: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E eu quero trazer mais um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, quando ele diz assim: pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. O Senhor está dentro do horário. O Senhor não se atrasa. O Senhor está absolutamente dentro daquilo que foi preparado por Ele. Então o Senhor está requerendo de nós que nós mantenhamos uma vida de santidade, uma vida de busca da presença de Deus, que nós possamos estar debaixo da autoridade do Senhor, ouvindo aquilo que o Espírito de Deus ministra aos nossos corações. A segunda coisa que o texto traz para nós, e que nós não podemos perder de vista e devemos ter em mente, é que o cristão deve viver de modo santo, piedoso, esperando e apressando aquele dia. Diz o seguinte, versículos 11 e 12: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Aí Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo quanto fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Tem faltado santidade no meio do povo de Deus. E quando eu falo em santidade, eu falo de separação daquilo que estava fora. Muitas vezes nós achamos, não, todo mundo faz isso, eu posso fazer. Você não pode, porque você é servo de Deus, você é selado pelo Espírito Santo da promessa, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado por preço de sangue, por preço precioso, você é de Deus. E tem coisas que nós não podemos transigir. A terceira coisa que nos chama a atenção e devemos ter em mente, está no versículo 13, é guardar a esperança de novos céus e nova terra. Isso deve alimentar o nosso coração, essa esperança de que um dia Jesus virá. E que tudo que a gente está vendo à nossa volta vai ser transformado pela ação regeneradora do poder de Deus. Versículo 13 diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. E é muito interessante porque o Brasil, principalmente o Brasil, está experimentando um momento em que
algumas pessoas que andaram roubando a nação, essas pessoas foram presas e tal, e a gente tem a ilusão de que um tempo de justiça começa no Brasil. Também não há justiça sem Cristo, fora do Cristo. Não há paz, não há justiça, não há amor, não há segurança fora do Cristo. Apocalipse 21 diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Olha só o que nós aprendemos aqui. Primeira coisa, precisamos nos preparar para a gloriosa vinda do Senhor. Apesar de não sabermos dia e a hora, os sinais estão todos à nossa volta. Eu trouxe para vocês um texto de Lucas, o texto escatológico trazido pelo evangelista Lucas, do versículo 25 ao 28. Jesus diz o seguinte nesse sermão: tudo acontecerá repentinamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então tudo isso que já está acontecendo aí é motivo para você erguer a sua cabeça, olhar na direção do nosso Senhor e dizer: a minha redenção se aproxima. Jesus está às portas. Que nós possamos ter isso em mente e ser a grande esperança na nossa vida como crentes em Jesus. Segundo lugar, aprendemos que devemos viver como se Cristo voltasse agora. Andemos como em pleno dia, em santidade, piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. Como podemos apressar a vinda do Senhor? É possível isso anunciando esse Cristo em tempo e fora de tempo. Mais uma vez, quero recorrer ao sermão escatológico de Jesus, através de Lucas. Ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Amém? Terceiro e último lugar, guardemos e aguardemos a viva esperança de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tudo que está acontecendo aí é motivo de tristeza, de sofrimento, de angústias profundas no nosso coração. Mas Jesus virá e haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde habita a segurança, onde habita a paz e onde habita o amor de Deus. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Amém?